Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, o mais alto que você puder. Glórias a Deus. Muito bem, glórias a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Diga amém. Que bênção podermos estar juntos nesta noite calorenta. Só que não. Agradecido a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. Agradecido ao Senhor pela bênção de poder estar. Eu acabo de chegar, literalmente, deu tempo só de passar em casa e trocar de roupa. Agradecer aí ao irmão Baldé, pastor Baldé, que mais uma vez me auxiliou aí nesse trânsito. Mas muito feliz e agradecido a Deus pela bênção alcançada, pela honra de ter recebido uma bênção maravilhosa da parte do Senhor, que é ter o reconhecimento do ministério, não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Nós estamos muito agradecidos a Deus, muito agradecido a Deus, e a gente sabe que não tem nada a ver com a gente e tem tudo a ver com o Senhor. E baseado nessa experiência, eu quero trazer uma palavra para você e eu espero que você receba essa palavra, fruto dessa madrugada. O nosso voo atrasou 6 horas. Sabe quando você tem a impressão de que eles esqueceram de você, sabe? Esqueceram de você, esqueceram da gente. E como é bom ter a resiliência, ou quando você também não tem outra coisa para fazer. Ou resiliência, ou não ter opção de desistir. Não é? E o Senhor falou muito ao meu coração, né, na vinda de lá para cá, em relação justamente sobre quando o amor é maior do que a memória. Quando você tem razões maiores de ser grato do que ser ingrato. Quando a sua memória, quando a capacidade de você lembrar, ela não é maior do que o amor, do que a graça de Deus, o favor de Deus. Então eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 45. O texto é muito conhecido, mas eu quero desafiar você a fazer uma leitura um pouco distinta dele. E eu quero aproveitar o verso 15 até o verso 28. Vamos ler alguns versículos aqui, por favor. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E correu a nova sobre a casa de Faraó, dizendo: são vindos os irmãos de José. E isto agradou a Faraó e aos seus servos. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e partir, e ide à terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. E tu estás ordenado a dizer-lhes: fazei isso, tomai da terra do Egito carros para os vossos meninos, e para as vossas mulheres trazei o vosso pai e vinde. E não tenha o vosso coração dó dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Não sei se você recebe isso aqui. E os filhos de Israel fizeram assim. E José lhes deu carros conforme a ordem de Faraó. E lhes deu provisão para o caminho. Louvado seja o nome de Jesus. A todos eles deu. A cada um mudas de roupas. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupas. E ao seu pai enviou isso.
10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão e comida para o caminho a seu pai. E despediu aos seus irmãos, e foram-se. E disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e anunciando-lhe, dizendo: José ainda vive, e é governador em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José que lhes havia falado, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei vê-lo antes que morra. Amém. Eu não sei como é que está, na versão aqui está: basta, meu filho José ainda está vivo, irei revê-lo antes que eu morra. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos crendo que o Senhor tem algo para nos ensinar aqui, Senhor. A capacidade de pensar, de ser resiliente, não abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que essa palavra, ao ser transmitida, mais uma vez, enquanto guarida, Senhor, no coração daqueles que tanto necessitam. Pai, eu não estou aqui pregando por uma obrigação. Eu vim aqui, Senhor, anunciar um assim diz o Senhor para alguém aqui essa noite. Pai, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio tanto na tua palavra. E eu quero que, à medida que eu for entregando a tua palavra, alguém, Senhor, reaja e comece a perceber o que o Senhor está fazendo no caminho. Senhor, abra as comportas dos céus. Anula toda mentira, toda desconfiança que Satanás tem lançado a respeito da tua palavra. Que fique nulo agora todas as vozes e que só uma ressalte: a voz do Todo-Poderoso. A voz daquele que, quando fala, estremece os céus e a terra. Pai, nós estamos confiantes na tua palavra. Ajude-nos pelo poder da sua graça e da sua misericórdia. Em o nome de Jesus, e que alguém diga amém e amém. Você não pode se acostumar em que cultos como estes, chamados nominalmente de cultos ordinários, cultos de uma ordem normal, Deus não possa fazer algo extraordinário. Você não pode, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Deus é perito em romper caixas. Obrigado pelo entusiasmo. A palavra de hoje carrega um peso profético sobre a vida de alguém aqui. E o que eu vou ministrar aqui vai acontecer na vida de alguém nos próximos ainda 27 dias, 26 dias, 27 dias. Alguém recebe essa palavra? 26 dias, 27 dias. Você já notou que quando a gente lê a história de José, muitas pessoas pregam sobre a cova que José entrou. Eu já preguei quantas vezes sobre esse momento difícil que José viveu. Outros pregam sobre a túnica rasgada que José teve. Eu também já preguei sobre ela. Outras pessoas também pregam sobre quando José estava na casa de Potifar e tomou uma postura tão distinta na casa de Potifar. Eu também já preguei sobre ela. Ou pregarmos sobre a forma e o caráter com que José lidou em relação, mesmo sendo lançado à prisão, como ele teve uma postura tão excelente até dentro dessa prisão. Ou poderíamos falar sobre o esquecimento em que os próprios irmãos de José tiveram com ele. Mas, por favor, veja o capítulo que eu acabei de ler. O verso que inicia, o verso 15, se você prestar atenção, diz assim: e beijou todos os seus irmãos e chorou
sobre eles. Guarde isso. O capítulo 45 é o capítulo da colheita de uma vida de fidelidade em meio ao sofrimento. O capítulo 45 de Gênesis é o capítulo da conquista moral, espiritual, retundante na vida de José, pelos feitos e pela forma em que ele agiu diante até da crueldade da sua família. A coroação de José está no capítulo 45. Eu vou repetir, a coroação de José está no capítulo 45. Porque é nesse texto que Deus mostra algumas coisas. Se não, observem, está no texto. O último dia pode ser o maior, ou maior do que o primeiro dia. Muito obrigado pelo amém. Eu vou repetir. O último dia, aquele dia que você diz, não vou aguentar mais. O último dia pode ser melhor do que o primeiro dia. Pode ser melhor do que o primeiro dia. Aquele dia que você diz, eu não aguento mais. E Deus diz, ok, chegou no seu limite, a água bateu no teto, hoje é o meu último dia. Deus está dizendo, e no capítulo 45 é a afirmação dessa, é a certeza dessa afirmação que eu estou fazendo aqui agora. O último dia pode ser maior do que o primeiro dia. Deus é perito em fazer que a sua história seja inundada pelas surpresas de Deus. A segunda coisa que o capítulo 45 nos ensina, que Deus é maior do que o rasgo das túnicas ou os rasgos das nossas vidas. José teve a sua túnica rasgada, eu e você às vezes temos a nossa própria vida rasgada. Deus nos mostra que mesmo uma família rasgada, uma túnica rasgada, uma história rasgada, uma casa rasgada, um casamento rasgado, uma família rasgada, uma casa rasgada, mesmo tendo algo rasgado, Deus diz, eu sou capaz de fazer um fim glorioso numa história como essa. Deus é perito em pegar esfarrapos. Deus é perito em pegar pedaços e fazer ainda um final feliz. Jó, com um pedaço de caco, fez a última canção, que foi a primeira do inário dele. Obrigado pelo entusiasmo. Jó pegou uma telha, enquanto raspava as suas feridas, ele conseguiu escrever a página mais bela da história dele. Porque Deus, Ele consegue saber que nenhuma traição, nenhum atraso, nenhuma injustiça consegue abortar o que Ele decidiu para você. Obrigado pelo seu entusiasmo. Nenhum caos é capaz de anular toda uma palavra que Deus disse a você. Escute, quando eu estava agora, antes de ontem, no hall, esperando, foi um tempo de comunhão entre os pastores, todos os pastores de diversas nações que iam ser reconhecidos. Um pastor me abordou e disse, um senhor disse assim para mim, pastor Jackson, eu disse, sim, ele disse, em 1989, 1989, eu fiz a agenda do seu pai em tal lugar. Eu achei aquilo muito louco. Eu falei, o senhor disse sim, minha memória não me deixa esquecer. Eu fiz a agenda do seu pai em todo o estado de Rondônia, o estado do Amapá. Um pastor que estava do lado dele disse que esse homem está aqui nos Estados Unidos há mais de 40 anos, uma autoridade aqui nos Estados Unidos, dentro das Assembleias de Deus, um homem que carrega uma história poderosa. E eu falei, pastor, me conte mais sobre isso. Ele disse, sim, eu fiz a agenda do seu pai cantava tal hino, começou a cantar hino do meu pai. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, é isso mesmo. E ele cantando a música do meu pai, dizendo que em 89, ou seja,
Eu nasci em 79. 80, eu nasci em 79. Eu tinha 10 anos. Escute isso. Eu tinha 10 anos. Meu pai já estava passando por lugares que depois de 40 anos, mais de 40 anos, eu ia encontrar alguém que ainda em vida pudesse olhar para trás e ter memória para dizer: olha, eu lembro o caminho que o teu pai trilhou. Eu estava num lugar que papai não esteve. Recebi algo que papai não recebeu. E papai sempre projetou nos filhos coisas maiores, como eu faço com os meus. Escute, se nós que somos maus sabemos projetar coisas boas em relação aos nossos filhos, você imagina como é que Deus está reagindo em relação a você. Deus te trouxe aqui para te dizer algo. Levante a sua mão. Você não vai terminar onde começou. O que eu te mostrei lá atrás ainda vai acontecer. Só quem tem memória para lembrar o que Deus prometeu, levante a sua mão o mais alto que você puder. A chave desta noite é: lembre-se. Lembre-se. Agora, eu fico impressionado no verso 15, que diz assim: e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Veja, interessante, Gênesis não esconde nada de nós. Inclusive, na história de José, não tem nada escondido, está tudo aberto. A família de Jacó é uma família dilacerada. Se não, veja só a história, é uma família disfuncional. Os irmãos são cheios de inveja. É uma família onde o ódio teve acesso. É uma casa, é uma família onde havia planos de assassinato, inclusive familiar. Pensa numa família boa. Era uma família que gostava da questão da mentira planejada. Era uma casa onde o luto foi prolongado por causa de uma mentira. Sabe o que você viver a vida inteira chorando algo que não aconteceu? Essa é a família. Mas mesmo assim, Deus olhou para essa casa e disse: eu liberei uma palavra sobre eles. E por mais que seja uma família disfuncional, a graça minha é tão grande que eu sou capaz de cumprir todas as minhas promessas, havendo um coração arrependido, havendo um coração humilhado, um coração arrependido. Eu faço aquilo que eu prometi. Agora, veja isso aqui, por favor. Quando você rasga algo, não rasga só de um lado. Você consegue entender isso? Olhe para cá. Quando você rasga algo, não rasga só de um lado. Quando você rasga algo, rasga dos dois lados. Isso quer dizer que quando algo acontece a você, não acontece só a você. Sua família é atingida. Sua casa é atingida. Seu lar é atingido. Quando algo fere você, pessoas também são feridas. Mas eu vejo que José tem uma reação diferente de todas as reações. A do verso 15 é a mais pitoresca. Se não, observe. Ele, enquanto traído pelos seus irmãos, não chora. Ele, enquanto jogado na cova pelos seus irmãos, não chora. Gênesis não esconde nada de nós. A história de José está explícita. Quando os seus irmãos vendem o seu próprio irmão ao mercado de escravo, ele não chora. O texto não diz: e José estava chorando. Ele não chora. Quando ele é levado para ser preso, ele também não chora.
José não chora em nenhuma hora, a não ser quando ele se reencontra com os seus irmãos. Porque quando ele reencontra os seus irmãos, a Bíblia diz, então ele beija os seus irmãos e chora sobre eles. Escute isso. Olha o que Deus está dizendo. Gênesis capítulo 45, verso 15. Que quando ele beija e abraça os seus irmãos, ele chora. E depois, seus irmãos falaram com ele. Ele não chora porque os seus irmãos falaram com ele, e porque os seus irmãos falaram, ele ficou emocionado e então caiu no choro. Não, ele vê os seus irmãos, ele beija os seus irmãos e então chora sobre eles. Há um silêncio aqui. O choro de José não era um choro porque, como resposta daquilo que ele passou, e sim, o choro dele era o porquê de tudo aquilo. Então ele consegue olhar agora com a capacidade de dizer, eu estou vendo que eu nunca quis justiça, eu quis a minha família. Eu nunca quis ser justiceiro com os meus irmãos, o que eu queria era isso aqui. Então ele está dizendo para mim que quando ele é injustiçado pelos seus irmãos, ele não chora. Mas quando ele se reúne com os seus irmãos de novo, ele chora. Porque na verdade, o que ele quer é aquilo. Porque quando ele abraça os seus irmãos, acompanhe esse raciocínio por favor. Quando ele abraça os seus irmãos, ele tem que se lembrar do que Deus lhe deu em sonho. E o que Deus lhe deu em sonho passava pela sua família. Obrigado pelo seu entusiasmo. Isso quer dizer que enquanto não houvesse aquele reencontro, o que Deus havia dito ficaria estagnado. Então quando ele abraça os seus irmãos, o flash de sua memória diz, lembra do sonho, lembra dos feixes, lembra que envolvia os seus irmãos, lembra, ok, então agora se emocione, porque eu vou fazer essa página virar a próxima cena da sua vida. Oh my God, eu sinto Jesus aqui. Se emocione, creia, chore de alegria. Ele não está chorando dizendo agora eu vou chorar porque eu estou com vingança. Ele não faz igual o crocodilo com a presa na boca, derrama a sua lágrima. Não, ele diz eu choro porque eu estou vendo que o fim será poderoso e será melhor do que o meu começo. Eu já começo a sentir que o que eu estou crendo não era justiça humana. Eu estava crendo e estou crendo que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Deus está me deixando ficar firme até o final. Olhe para cá, você vai ficar firme até o final. Recebe essa palavra. O trauma não pode ser maior do que a sua capacidade de recomeçar. A queda na cova, o desrespeito dos seus irmãos, a perda do emprego, a prisão, a injustiça. O capítulo 37 de Gênesis fala sobre os feixes, quando ele sonha, sobre os feixes se inclinando com estrelas, se prostrando. O sonho não era só sobre glória. E sim, escute por favor, eu preciso ler. Capítulo 37. O versículo de número 6. Versículo de número 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, ouça esse sonho. Eis que estávamos, nunca foi sobre ele, foi sobre a sua família. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam, e se inclinavam o meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu porém de veras reinarás sobre nós, tu de veras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras.
E aí no verso 9 diz, e sonhou ainda outro sonho, e conta aos seus irmãos, e o sonho agora é ainda maior, porque envolve as estrelas, envolve os luminares, envolve o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele está dizendo, o que Deus está me dizendo não é o arrancar de vocês. Deus está dizendo, quando eu fizer, eu vou fazer no núcleo total. A bênção vai ser tão poderosa, eu não sei se alguém recebe aqui, que eu vou tocar em você, e em você eu toco no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos, nos teus tios. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Então, ele chora, ele diz, eu sofro tudo isso, mas Deus não me deixou morrer, Deus me deixou vivo para viver o que de fato Ele desenhou para mim. Agora, escute, e aqui eu vou fazer 3 aplicações, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 19, coloca na tela, por favor. Romanos 7, 19. Olha que interessante, Paulo está nos dando um grande conselho. A luta de Paulo era essa, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Por favor, note que José, se for olhar para a situação, ele diz, eles merecem uma boa de uma pisa. Pisa era uma forma de dar bronca, no Paraná falava pisa. No capítulo 7, e o versículo 24, pode colocar aqui, Paulo falando sobre o estado miserável do homem. O mesmo capítulo, o verso 24 diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, dentro de mim só tem coisa que não serve, que não presta. Só que ele diz, dentro de mim há um Deus que está, enquanto uma parte de mim diz, revida, vai para cima, ofende, machuca, o lado divino, o lado de Deus dentro de mim está dizendo, não, mantenha a postura, fique quieto, busque a minha face, sua justiça é um trapo de imundícia, eu sei lidar com o presente, com o passado e com o futuro. A parte que ama a lógica, não, mas a lógica é fazer isso, porque se ele fez isso, ele tem que receber isso. A parte que prefere o futuro e a vingança, a parte que prefere que o lado da história seja justo dentro da sua própria ambição. Diz, para ser justiça tem que ser assim, para ser justiça ele tem que perder porque eu perdi, para ser justo ele tem que sofrer porque eu sofri, para ser justo ele não tem que ter porque eu perdi. E Deus está dizendo, quando você parar de olhar assim, e você for capaz de ter uma postura do coração muito mais divino do que maldoso, então eu vou poder te dar coisas maiores. Eu vou poder te dar coisas maiores. Escute, Deus não vai confiar coisas grandes a pessoas que tenham corações pequenos. E você sabe que quando você tenha o poder nas mãos, o poder de decisão, esse momento é o momento do cheque. Quando você pode designar, destinar, dar destino, dar futuro para a vida de alguém. Mas se você tem reservas no coração, você não consegue liberar destinos. Você não consegue soltar, você não consegue liberar destinos. Escute isso. Deus não tem responsabilidade nenhuma com qualquer palavra que eu ou você fale. Nós somos responsáveis por elas. Mas Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E se foi Ele que disse, então você tem que aprender a passar o processo. Agora, escute, se isso para você fizer sentido, Deus está perguntando para mim e para você, se eu te der vantagem,
o que é que você é capaz de fazer com ela? Sabe, tem muita gente que já sofreu muito na mão. Quantos aqui já sofreram muito na mão de empregadores aqui? Já sofreram na mão de empregador? Levanta a mão. Sofreu muito. Às vezes, quantos aqui já ficaram sem receber? Trabalhou e o patrão deu um chapéu. Ok. Qual é o sentimento que tem? É um sentimento de raiva. Senti um veneninho ali. Mas já, não, passou. Já passou. Louvado seja Deus. Agora, quando a gente passa por esse processo, e a pergunta que a gente faz é por que eu estou passando por isso? É porque geralmente pessoas que passam por isso, Deus está filtrando o seu coração, para que quando você tenha a oportunidade de ter e ser, você tenha aprendido o que não deve ser feito. Então, escute isso. E eu espero que isso possa abençoar muito o seu coração. José, ele entendeu que o que Deus tinha para ele não estava recluso a ele. Ele seria um canal, mas a bênção que passava por ele ia cair na mão, inclusive, de gente que não foi correta com ele. Sabe, quem caminha comigo mais de perto me conhece. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Luto com as minhas, eu tenho as minhas guerras. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Se por qualquer razão, se por qualquer problema ou por qualquer razão, eu tenho que dar ré, eu tenho que dar passos para trás, tenho que me desculpar, tenho que me retratar. E eu tenho uma postura também em relação a quem se posiciona em relação a isso. De esquecer. Você, claro, vai lembrar das coisas, tudo bem, você lembra das coisas, mas aquilo já não te atrapalha mais. Aquilo não mexe mais com você. Então você começa a viver mais leve. Eu vou repetir. Você começa a viver mais leve. E daqui a pouco você vai notar que por causa dessas atitudes e por causa dessas ações, você se tornou mais confiável. E quanto mais confiável você se torna, mais Deus te dá. E quanto mais Deus te dá, porque você é confiável, Ele sabe que você não vai reter tudo para você. Você vai fazer aquilo, que aquilo seja uma fonte para a vida dos outros. As lágrimas de José nunca foram de traumas. As lágrimas de José nunca foram de raiva. As lágrimas de José nunca foram por causa de tristeza com seus irmãos. As lágrimas de José, elas estavam relacionadas intimamente com gente grande. Porque gente grande chora. Nós somos ensinados que homem não chora, não foi? Não sei se a tua família tinha esse preconceito, esse macho. Homem não chora! Eu descobri que homens de verdade choram. Choram. João capítulo 11 diz que Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro e chorou. Paulo, o apóstolo, o grande, o maior de todos, chorou. Sabe, se eu entender que as minhas lágrimas não são apenas para lavar o meu rosto por crise de autocomiseração, tipo assim, eu estou chorando, tenham dó de mim, mas se as minhas lágrimas forem simplesmente para dizer, Jesus, eu estou vendo a sua promessa começando a se cumprir aqui, eu já comecei a me alegrar, Senhor, porque eu já estou vendo porque se eu já cheguei nessa fase aqui, o próximo passo é aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Veja, José estava com tudo, ele estava com tudo, o governo e a autoridade estavam nas suas mãos, mas faltava a sua família. Então quando ele vê os seus irmãos chegando, a primeira coisa que ele tem, não é dizer, eu vou matá-los, eu vou arrebentá-los, não. Ele não fala nada, ele não quer ouvir nada, ele só quer abraçá-los, beijá-los e chorar. E depois que ele chora,
ele diz, ok, próxima página. Agora chegou a hora de que aquilo que Deus derramou sobre a minha vida vai ser tão poderoso que vai alcançar meus irmãos, vai alcançar meu pai, vai alcançar... Meu pai não chegou aonde eu cheguei, mas porque eu cheguei aqui, meu pai recebe favor por causa que eu cheguei. Alguém recebe o que eu estou dizendo aqui? Talvez seu pai não conseguiu chegar onde você vai chegar, mas o fato de você ter chegado vai beneficiar seu pai. Alguém entenda o que eu estou pregando aqui. Deus quer te levar para um nível aonde Ele prometeu para você, e Ele está dizendo desta vez, a próxima página. A próxima página é aquele amor teimoso que Deus está procurando. Você conheceu o amor teimoso? Amor teimoso é aquele assim, ó, não ajudo mais. Na próxima está ajudando. Já viu ou não? Minha mãe, não sei se ela está assistindo. Um beijo, minha mãe. Minha mãe, estupim curto, europeia, luxemburguesa, braba, rosto de misto de alemã com italiana, branca de olhos verdes, braba. E eu lembro que ela, não ajudo mais. Às vezes falava com as vizinhas que, não ajudo mais. Daqui a pouco, estava lá, ajudando. A vizinha precisava de ajuda, ela ia, estendia a roupa. Estou com uma roupa, lembra que eu dizia isso? Estou com uma roupa no tanque, que ficava a roupa, se puder estender, estava lá a mão estendendo a roupa. Mas 2 dias atrás, que não ajudava mais. Esse amor teimoso, amor teimoso. Não ajudo mais. Mas o coração diz, não, ajuda sim. Não faço mais, mas daqui a pouco está fazendo. Esse amor teimoso, esse amor teimoso. Deixa eu dizer uma coisa, esse amor teimoso que Deus teve com você. Esse amor que Ele teve comigo, Ele foi um amor teimoso. Ele disse, o Jackson não merece, mas eu vou ficar teimando em amá-lo. Eu vou... Você já notou que quem faz comida, eu não sei se isso é mania de todo mundo que faz comida, mas quem faz comida fica irritado quando você está fazendo uma comida especial, ok. Mas quando ordinariamente você está fazendo uma comida, você fica irritado que as pessoas não te ajudem. Te ajudem. Mas podia pelo menos cortar um alho. Podia pelo menos cortar alguma coisa. Ou se não, desaparece da minha frente, pelo menos não vê. Mas se fica ali, só assistindo, não dá aquela... Porque é aquela sensação de que, além de não estar fazendo, não está ajudando. Minha mãe tinha uma coisa que ela mexia muito com o emocional da gente. Ela falava, vocês não arrumam o quarto. Estou aqui, vou arrumar o quarto de vocês. Daqui um dia vocês vão ver eu dura no caixão, morta de cansaço. Aí eu ficava com trauma, de não, vamos lá, vai que a mãe morre mesmo. Ficava limpando. Até o dia que a gente cresceu, eu falei, mãe, para, que você está com essa ameaça já há muitos anos. Você vai morrer não. Sabe, é porque parece que as pessoas precisam participar do nosso sofrimento para ter validade. Mas quem disse que todo mundo precisa passar pelo meu nível de sofrimento? Às vezes tem pessoas que não vai passar nenhum nível de sofrimento que você passou. E pior, você passou, você conquistou. E além deles não ter passado, você vai servir o prato de comida que você cozinhou. Ele vai comer primeiro. Você vai dizer assim, ó, tá pronto. E quando você for lavar a mão, ele já está comendo lá na mesa. Ele terminou primeiro, deixou o prato em cima da mesa. Ou seja, Deus está dizendo, por que você teima em achar que eu preciso nivelar a dor? Não preciso nivelar a dor. Eu quero nivelar a graça. Quero nivelar a graça. E porque você foi traído, e porque você foi jogado, porque você foi colocado no poço, e porque você, então você está pronto para dizer, ok, fulano, você não vai cair no poço, eu vou te ajudar. Você não vai ser, eu vou te ajudar. Fulano, será que alguém tem coragem de crer no que eu estou pregando aqui? Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o amor jamais acaba. Se é amor, não acaba. Se é amor, não acaba. Paixão acaba, romance acaba, mas amor não acaba. Romanos 12, 21, Paulo diz, não se deixe vencer
Não se deixe vencer. Não deixe vencer o mal. Não permita que o mal prevaleça. Agora, olha que coisa maravilhosa aqui. Por favor, pegue isso aqui. E José o beijou, os abraçou e os beijou. E a Bíblia diz assim, versículo 26, no capítulo 45. E anunciaram dizendo, José ainda vive, e é governador em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou porque não o acreditava. A palavra desmaiar aqui é a palavra desfalecer. Ele teve literalmente, ele foi tomado por um impacto emocional. Quando ele ouve que o filho dele está vivo. Escute, ele chorou os últimos anos, todos os dias, por um filho que não tinha morrido. Todas as lágrimas que Jacó chorou por causa de uma mentira, as lágrimas de José compensaram cada gota das lágrimas desse pai. Obrigado pelo seu entusiasmo. Quando Jacó chora dizendo, meu filho morreu, mas José estava vivo. Meu filho morreu, mas José estava vivo. Meu filho morreu, mas José estava vivo. Até o dia que a verdade veio e disseram, olha, o teu filho vive. Ele desfalece. Minutos atrás, dias atrás, poucas horas atrás, quem chorava era José, dizendo, o que eu estou fazendo aqui é que eu estou compensando tudo que papai, tudo que meus irmãos, tudo que minha família sofreu em detrimento de tudo que nós vivemos, o Senhor vai reverter para a glória e louvor do nome dele. Eu vim declarar aqui, vai ter reversão naquilo que você viveu. Deus vai reverter. Verso 27. E vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Escute, veja por favor, o verso 26, desmaiou seu coração. Verso 27, reviveu o espírito. Obrigado pelo tudo. Vamos de novo. Verso 26, coloca o 26 por favor. Aqui na versão, não sei como é que vai estar aqui, coloca no 26. Aqui, o seu coração desmaiou. O seu coração desmaiou. Verso 27, verso 27, verso 27. Olha o que diz no verso 27. Verso 27. E o seu espírito reviveu. O seu espírito reviveu. Em um verso, o seu coração desfalece. No outro, o seu espírito revive. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está falando para alguém aqui hoje. Eu vou fazer que você comece a ver evidências que eu entrei com providências. Quando ele escuta, ele diz assim, os filhos dele dizem, pai, teu filho vive. Ele, daqui a pouco ele viu os carros que José havia mandado. Você pegou ou não? Eu vou de novo. O primeiro momento é, pai, seu filho está vivo. Olha o texto, ele não acreditava, porque esses meninos aqui têm problema com verdade. Ele não acredita. Os filhos estão dizendo, pai, o seu filho está vivo. Ele quase desmaia e diz, e não acreditava. Por quê? Porque essa turminha aqui, essa família, acostumada com a conversa. Mas quando ele meio desmaiando assim, ele dá uma olhada para o lado de fora. Bendito seja o nome de Jesus. Ele vê umas carruagens, ele vê uns carros que José havia mandado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O José falou assim, ó, e outra coisa, foi Faraó que mandou. Faraó disse para José, José, você deve, em obediência, fazer o que eu estou mandando. Para os teus irmãos, faça isso. Mas para o teu pai, encha carros, coloque cereais. Eu quero que você lote os carros e mande uma carruagem para buscá-lo. Então no primeiro momento ele desfalece, ele não está acreditando, mas daqui a pouco tem evidências, é isso que eu queria falar, tem evidências. Abra os seus olhos, você vai ver evidências.
de que tem uma resposta de Deus chegando na tua casa. Você vai começar a ver evidências. Você vai começar a ver evidências. Você vai começar, alguém está aqui comigo. Você vai começar a ver evidências. José não está morto. O sonho não acabou. A história não termina em tragédia. Deus está dizendo: chegou a hora em que os carros vão chegar, a provisão vai chegar, os sinais vão chegar e as boas notícias também estão a caminho. Levante a sua mão mais alto que você puder. Diga: as boas notícias estão a caminho. Eu não sei, está faltando 20 e poucos dias para acabar o ano. Vire para o teu irmão, se você conseguir, o hálito ajudar, grita, diga: as boas notícias estão a caminho. Ah, mas eu já não estou acreditando mais. Eu já estou há tantos anos aqui. Ah, é com você mesmo que Deus mandou eu vir falar. Eu não vim perguntar há quanto tempo você está debaixo de crise. Eu não vim perguntar há quanto tempo você está debaixo de guerra. Eu vim dizer para você que as boas notícias estão chegando. Oh, alguém está recebendo aqui. As boas notícias estão chegando. Ah, pastor, eu não vou aguentar. Se eu receber uma... Vai aguentar sim. Se aguentou a prova, aguentou a luta, aguentou o choro, aguentou a cova, aguentou a prisão, aguentou a depressão, aguentou a angústia, aguentou a enfermidade, vai aguentar as boas novas também. E outra coisa, a hora que você olhar para fora, vai ver os sinais. As evidências vão chegar. Profeticamente, recebe aquilo que você enterrou no luto. Deus ainda está chamando de vivo. Aleluia. Aquilo que você diz: morreu, 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 morreu. Deus está dizendo: morreu nada. Morreu nada. Jacó está dizendo: ai, José morreu, José morreu, José morreu, está com a capa dele lá, José morreu, José morreu. E Deus está dizendo assim: o que você está chamando de morto está vivo. O que você está chamando de morto está vivo. Você chamou de morto um relacionamento, eu estou dizendo está vivo. Você chamou suas finanças de morto, eu estou dizendo está viva. Você chamou sua casa de morto, eu estou dizendo está viva. Você chamou, eu estou dizendo está vivo. Agora vai chegar a hora em que eu vou mostrar que está vivo. As evidências vão chegar. Você recebe essa palavra, sim ou não? Tem 2 versículos para concluir. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Na tela, olha que coisa linda. Porque a visão, eu vou ler daqui. Você pode ler comigo? Vamos lá, Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Está na tela, 1, 2, 3, juntos. A visão... Ou melhor, porque a visão... Não, você, do jeito que você está lendo, está me dando até uma agonia. Está morto. O que está morto eu vou dizer que vai viver. Aumenta os decibéis da sua voz. Você está lendo algo para a tua vida. 1, 2, 3. Porque a visão é ainda... E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Foi Deus que te deu a visão? Foi Deus que te deu o sonho? Foi Deus que te deu a palavra? Então levanta essa cabeça, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Oh, rabacalabashura bahai. Recebe isso em nome de Jesus. Salmo 126, verso 1 e 2, na tela aqui para mim, por favor. Salmo 126, verso 1 e 2, e eu concluo. Queria que você lesse com ousadia, com audácia, com ousadia, você lesse essa palavra. Vamos lá. Eu vou esperar chegar na tela. Salmo 126, verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que... Agora leia o mais alto que puder. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Vire para o teu irmão e diga: grandes coisas o Senhor fará. Diga: meu sonho não é uma mentira. Vamos, diga, meu sonho não é uma mentira.
Vamos, eu preciso de alguém que fale com mais ousadia. Diga, meu sonho não é uma mentira. Aleluia, 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 aleluia. A cova não segurou, Potifar não segurou, prisão não segurou, esquecimento não impediram o script de Deus acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. Eu estou crendo que todas as palavras que foram liberadas da boca de Deus para a vida de alguém aqui, se alguém crê no que é capaz de receber, então dá o melhor grito de glória a Deus aqui agora. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Coloque para mim aí Gênesis 45, verso 18 e depois o 45, verso 23. São os últimos 2 versos, a gente lê e termina. Isso aqui é para você. Diga para o teu irmão assim, se liga porque isso é para você. Fala para ele, se liga que isso aqui é para você. Se não quiser também, não pega. Eu pego. Eu estou doido para essas sobras aqui. O que sobrar eu estou lambendo. Eu estou igual aquele Pac-Man, comendo. O que sobrar eu pego. Se não pegar eu vou, aleluia. Olha o que diz aqui. Alguém leia comigo, por favor. Estou lendo Gênesis 45, verso 18. Depois você pula para o verso 23. 1, 2, 3. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura. Obrigado pelo entusiasmo. Eu acho que eu poderia profetizar isso para mais alguém. Eu queria que você soubesse. Olha que Faraó está. É uma ordem que Faraó está dando. E José, subsequentemente aos seus irmãos, está dizendo: escutem, vão, levem isso para o seu pai, mostre para ele, dê a eles, mas voltem. Porque o que vocês estão vendo é só a amostra do que vocês vão viver. É só a amostra do que vocês vão viver. Agora, olha esse verso. Isso aqui é para alguém que crê. Verso de número 23 do mesmo capítulo. Vamos juntos. E a seu pai, vamos juntos. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai, para o caminho. Alguém diga glórias a Deus aqui. Alguém diga glórias a Deus aqui. Eu não sei se você recebeu essa revelação, mas eu vou compartilhar em nome de Jesus. O Senhor manda te dizer que antes que você chegue para desfrutar o que tem na terra, Deus já vai te dar a provisão adiantada. Já chegou na frente, já chegou na frente. Jumentos carregados do melhor do Egito, jumentos carregados de trigo, de pão. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus. Antes de Jacó chegar, a provisão já estava a caminho. Antes de Jacó chegar. Agora, um texto que eu acho maravilhoso e de vez em quando se cumpre na minha vida, eu acho que na sua também, e eu oro para que se cumpra definitivamente. Obrigado pelo amém, mesmo que não lemos ainda, mas isso é confiança. Provérbios 13, 22, a parte B. Esse verso aqui, o pecador e os religiosos ficam pistola. Provérbios 13, 22, verso B. Olha o que diz. Isso aqui é fenomenal. Alguém leia. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Agora, parte B. Mas a riqueza do pecador é depositada. Eu acho que retorno para mim. Eu não sei se está controlando de fora ou é daqui de dentro. Tá, retorno um pouquinho. Escute, só retorno. Tá, o som está maravilhoso. Escute aqui. Olha o que diz aqui. Mas a riqueza do pecador é depositada. Escute, você não está entendendo. Isso é transferência de riquezas. Deus estava usando um Egito pagão para sustentar um Israel faminto. Deus estava usando um sistema terrível para sustentar por causa de uma palavra. Alguém recebe isso aqui? Por causa de uma palavra. Então recebe isso no seu espírito. Há uma transferência de riqueza
de posição e de influência. E o Espírito Santo está sussurrando para alguém aqui: prepare-se para uma mudança, prepare-se para uma virada. O tempo de cova, cadeia não é o capítulo final. O capítulo final é esse: você chorando de alegria porque eu já comecei a fazer o que prometi. Você lembra aquele texto que diz: os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com lágrimas, vai voltar como? Com alegria voltará trazendo os seus molhos. Eu sei como é a vida nossa aqui. Às vezes a gente recebe pessoas que vêm aqui visitar, e uma coisa é ser turista, né? Quando você vai fazer turismo, você não sente a última bolacha do pacote? Você reservou um dinheirinho, patrão, bermudinha, sai assim, chinelinho não, sapatinho, aquele mocassim, ou senão uma roupinha de linho, comprada na Tic Max, mas pago, é teu, na boa, tal, lustradinho. Chega no restaurante, mesa para 4. Escolham. Nem olha o preço. Aí é um contraste com a vida de quem está aqui ralando. Que aqui a gente, de vez em quando, tem umas mesas também, mas é um contraste. Então eu sei, a gente sabe como é que é pegado. Termina um ano. Esse ano foi um ano maravilhoso. E aí, é um ano que acontece. Veja só, esse ano vira um livro para mim. Esse ano vira um livro. Dia 11 de janeiro, dia 13 de janeiro, começa um caminho, parece que sem volta. E aí eu digo: mas Senhor, o Senhor falou que é o ano do destino, do propósito. Mas que destino é esse? Que propósito é esse? Eu não estou entendendo nada. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Você tem que crer. Agora, eu estou terminando o ano. Eu venci esse ano. Quantos aqui venceram esse ano? Venceram esse ano. Esse ano foi um desafio. Você venceu. Você venceu esse ano. E a palavra para você que venceu é essa: você está na reta final. Você não está autorizado a desistir. Eu estou pregando para a gente aqui que está endividada. E o Senhor sussurra ao meu coração e ao meu ouvido: você está debaixo de uma pressão financeira fortemente. Poucas pessoas sabem sobre o seu problema financeiro. E você está debaixo de uma crise ferrenha. E você está tomado de uma palavra, seu coração é justo, é fiel, você tem clamado a Jesus. A palavra que Deus manda te dizer: você não está autorizado a descer da carruagem, você não está autorizado a parar. Porque aquela palavra final ainda não aconteceu. A palavra final está na boca do Senhor. E eu creio em transferência de riquezas. Só quem crê em transferência de riqueza que diga glórias a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu estou crendo piamente nessa palavra. Piamente. E talvez ela não corresponda para todos, mas eu tomo posse dela. Senhor, eu quero, antes, o som estava maravilhoso. Antes de terminar o ano de 25, antes de terminar, antes que esse ano feche, eu quero ser surpreendido
surpreendido pela mão miraculosa de Jesus. Pela mão miraculosa do Senhor Jesus. Gente que está debaixo de angústia, pressão de todos os lados. É para você essa palavra. E eu vou abrir o altar, porque eu acredito muito em momentos como estes. E se você está debaixo dessa pressão, seja em qualquer esfera, eu queria que você reagisse aqui ao altar. E eu vou orar por você. Eu sei que isso não é para todos, mas para todos quantos são, venha rápido e permita-me orar por você. Debaixo dessa pressão, seja emocional, seja financeira, seja familiar, seja espiritual, seja qual for a carga, seja qual for o peso, seja qual for o peso, o nível de angústia, o nível de aflição, eu não sei qual. Responda ao altar. Sobe, maestro. Responda ao altar. Responda ao altar. Responda ao altar. Sobe, sobe. Responda ao altar. Isso. Responda ao altar. Responda ao altar. Eu preciso que você creia nessa palavra que foi liberada para você aqui. Não vai ser uma lágrima de vingança, não vai ser lágrimas de torturar sua alma. Vai ser uma lágrima de eu entendi o que Deus está fazendo. Eu entendi o que o Senhor está fazendo. Eu entendi o que o Senhor está fazendo. E porque eu entendi o que o Senhor está fazendo, eu não vou me furtar de acreditar nas suas palavras até as últimas consequências. Eu estou debaixo de uma plenitude aqui hoje, de confiança, que diz para alguém aqui agora. Ele sussurra teu nome e diz: o que você chamou de morto está vivo. Está vivo. Essa lição, essa dor, essa angústia não veio para destruir você, veio para te instruir e te colocar na linha da realização daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou orar com você. Aproveita que você está aqui já diante do Senhor, e que você fale do seu coração, dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu quero te pedir graça agora. Graça agora. Graça. E você vai sentir como um bálsamo do Senhor. Deus vai te dar evidências. Deus vai te dar evidências. Evidências claras de que já chegou na frente aquilo que Ele prometeu para você. O Shabrai de Korobroshuri Bisorabacai. O Yaman de Korobroi de Shuribi canto Yaman se Korabrasai. Isso, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Mostra as evidências de que o Senhor não deixou ele e ela sozinho. Mostra para ele, Senhor.
Mostra para ela. Mostra para ele, Senhor. Mostra para ela, Senhor. Mostra para ele, Senhor. Chorrabacata yamande suribicalaba suribicalaba.